Minha noiva pediu um tempo para explorar o ex. Então eu terminei o noivado e assisti à queda dela. Terminei meu noivado depois que minha noiva me disse que precisava de um tempo. Não para descansar, mas para ver se o ex dela ainda significava algo para ela. Uma frase destruiu 4 anos. Uma noite transformou nosso lar na casa de um estranho. E uma decisão, a minha, apagou tudo o que havíamos construído. Eu não gritei. Eu não implorei. Apenas empacotei as coisas dela, vendi a casa que ela um dia chamou de nossa e desapareci antes que até ela pudesse decidir se eu ainda valia a pena ser mantido. O engraçado é que o silêncio que se seguiu doeu menos do que a maneira como ela me fez esperar. Agora, toda vez que passo de carro pela represa onde a pedi em casamento, me pergunto: será que ela percebeu que foi ela quem me ensinou a desapegar? Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga onde você está. Adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história se sentir ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Meu nome é Caio Rocha. E esta não é uma história sobre vingança. É sobre como perder alguém que você amava expõe a pessoa que você sempre deveria ter se tornado. Se minha história ressoar com você, por favor, inscreva-se. Não por mim, mas por toda a alma que foi deixada para trás e escolheu se levantar novamente. Eu sou Caio Rocha, 30 anos, um gerente de projetos que vive à base de checklists e rotinas silenciosas em uma pequena casa na Vila Madalena, em São Paulo, que está no meu nome. O tipo de lugar com uma luz de varanda torta e uma gata chamada Luna, que dorme como se fosse a dona da escritura. Algumas semanas após nosso noivado privado. Em casa, com cera de vela de baunilha no balcão e uma playlist acústica zumbindo como um batimento cardíaco, levei Marina Vale para a represa de Guarapiranga na hora dourada. A água segurava o sol como uma moeda. A brisa pressionava o cheiro de eucalipto e terra contra nós. Em algum lugar na margem, um rádio vazava uma velha música sertaneja. Eu não sou um cara de grandes gestos, mas acredito em promessas que você pode cumprir. Eu sugeri um jantar simples em uma toalha estendida, tirei o anel do bolso e vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Sim, ela disse tão rápido que tirou o ar dos meus pulmões. Conversamos sobre um casamento pequeno à beira da represa, 40 pessoas, Oliva e Ossos, uma bandinha acústica improvisada que sabe a hora de sair do caminho durante os votos. Mais tarde, naquela noite, de volta à casa, ela encostou a cabeça no meu ombro enquanto eu dedilhava 3 acordes desajeitados em um violão de embuia surrado. Um dia, ela disse: uma varanda, um cachorro e essa música ao pôr do sol. Nós já temos a varanda, eu disse a ela. E ambos rimos da maneira como nosso futuro parecia ter entrado na sala e se sentado conosco. Na cozinha, coloquei a caixa do anel perto de 2 taças de vinho, sem haste. O metal capturou a luz e a jogou no revestimento da parede em uma fita fina e trêmula. Prendi com fita adesiva uma lista de desejos de casamento escrita à mão na geladeira, local, flores, música, contagem de convidados. Depois, prendi uma Polaroid ao lado dela, do nosso primeiro encontro em um café antigo e barulhento, na Zona Norte, longe dos nossos lugares habituais. Marina brincava que minhas listas eram minha linguagem do amor. Eu brincava que a flexibilidade dela me impedia de me transformar em uma planilha em forma humana. À noite, grilos clicavam como um metrônomo suave nos degraus dos fundos. E o horizonte de São Paulo parecia um amontoado de estrelas de bolso tombadas de lado. O tipo de paz que faz você acreditar que finalmente se formou em sua vida real se instalou sobre a casa. Eu disse a mim mesmo: é assim que o compromisso se parece.
O alinhamento lento de 2 calendários em um só. O silêncio fácil na pia. A maneira como seu braço sabe onde o ombro da outra pessoa estará sem olhar. Ainda assim, quando apaguei as luzes e o reflexo do anel escureceu no vidro, um pensamento me roçou como a asa de uma mariposa. Quando tudo brilha tanto assim, você esquece que a luz pode se apagar. O ar da noite cruzou a varanda e o sino da coleira da luna tilintou no silêncio. A cidade cintilava. Eu expirei e deixei o futuro se aconchegar ao nosso lado. Quente, próximo, certo. A luz naquela noite estava tão bonita que esqueci que ela poderia se apagar. De 6 a 8 semanas, após o noivado, a conversa sobre a represa desapareceu em e-mails e faturas. E depois, no tipo de silêncio que não parece repousante. De manhã, na cozinha, eu servia café e perguntava coisas simples e práticas. Você escolheu suas madrinhas? Vamos de rosas ou tulipas. Você está tendendo mais para o oliva ou para o bege nos guardanapos? Mais tarde, Marina dizia: suave, mas distante. Estou atolada, tentando fechar uma paleta de cores para um cliente. No começo, eu não pressionei. O estresse pré-casamento é real. E já gerenciei projetos suficientes para saber que cronogramas atrasam. À noite, eu a encontrava no sofá, sob a manta quente, o telefone inclinado para longe, o canto da boca curvado em um sorriso tão fraco que poderia não ter sido nada. Quando eu entrava na sala, ela virava o telefone e dizia: apenas um mood board, naquele tom cantado que as pessoas usam com bebês e cachorros nervosos. Abri nossa lista de desejos na geladeira e notei que ela não havia mudado em semanas. Nenhum local circulado. Nenhuma florista marcada com estrela. A linha da banda, ainda um ponto de interrogação. No meu calendário, nossa visita técnica a um espaço à beira da represa havia sido cancelada 1 hora antes com um e-mail de uma palavra: prazo. O convite do Google voltou com a resposta dela definida como talvez. Uma hesitação amarela que eu nunca tinha visto em nada que tivesse a ver conosco. Eu disse a mim mesmo: seja paciente, da mesma forma que sou quando uma API trava ou um stakeholder some em um marco do projeto. Faça sua corrida pela ponte estaiada, sinta o ar da manhã em seus pulmões e lembre-se de que nem tudo precisa de confronto para ser real, mas padrões se acumulam como poeira em uma prateleira. Uma fatura de cartão de crédito deslizou da pilha de correspondência e listava um café lá na Zona Norte, o único quadrante da cidade que raramente visitamos. Um dia depois, enquanto reiniciava nosso roteador, porque o Wi-Fi tinha começado a agir como se estivesse em seu próprio tempo, cliquei nos dispositivos conectados e vi um nome na lista recente que não pertencia ao pequeno ecossistema de nossas vidas: Prado EOS. Não significava NEI e significava tudo. Prado é um sobrenome comum o suficiente. iOS poderia ser equipamento de câmera, um cliente, uma marca ou uma piada. Eu não tirei print. Eu não disse uma palavra. Escrevi a hora e a data no aplicativo de notas que mantenho para listas de compras, acordes de violão e a frase ocasional que não quero esquecer. No fim de semana seguinte, coloquei um café no balcão e perguntei sobre as madrinhas novamente, mais gentilmente desta vez, dando a ela rampas de acesso para adquirir a empolgação. Ela assentiu, disse: depois dessa apresentação. Então, beijou minha bochecha e saiu de fininho, deixando um leve cheiro cítrico e uma aba aberta em seu laptop com uma amostra de gradiente que parecia o amanhecer. Naquela noite, peguei a lista de desejos para adicionar locais que poderíamos visitar, mas tudo o que fiz foi segurar o papel e notar o vinco atravessando a palavra música. Nossa pasta no Pinterest, antes uma coisa viva de rendas e luzes, havia parado. Nenhum pin novo, nenhum comentário. Um museu de um momento passado. Perto da meia-noite, quando a casa estava quieta, fui para a varanda e deixei Luna empurrar a cabeça
contra-se a palma da minha mão. Tentei nomear o que estava sentindo, e a palavra mais próxima era deriva. Não uma tempestade, não uma briga, apenas um deslizamento lento e quase educado para longe. Eu disse a mim mesmo que escolho a paz em vez do drama, porque a paz mantém o amor vivo. Eu disse a mim mesmo que sou o homem que espera pelas coisas certas. Levantei-me, fui até a geladeira buscar água e um canto de um envelope enfiado atrás do pote de temperos chamou minha atenção. Era um aviso de reembolso endereçado a Marina, de uma estilista de noivas que tínhamos na lista curta, na linha de observação, cancelado pelo cliente. 3 dias atrás, virei o papel como se ele pudesse ter algo mais a dizer. Na mesa de jantar, sob um porta-copos, encontrei uma impressão de uma troca de e-mails que terminava com uma frase que senti na medula. Confirmarei uma nova data assim que tudo estiver claro. A palavra tudo naquela frase não soava como trabalho. Eu não a confrontei. Empilhei os papéis na gaveta de bagunça. Eu mantenho uma organização ridícula. E limpei o balcão porque minhas mãos precisavam realizar uma tarefa que pudessem terminar. Na manhã seguinte, corri mais do que o normal e assisti o horizonte acordar a ponte zumbindo com ciclistas, o rio Pinheiros refletindo o céu. Pratiquei a história em que eu queria acreditar. Excesso de trabalho, um reset, uma surpresa que ela estava planejando. E arquivei a história que tinha gosto metálico. Naquela noite, ela riu rápido demais de algo em seu telefone. Depois o bloqueou. Perguntei o que era engraçado e ela disse que um cliente enviou um meme sobre a cor bege. Assenti, estendi a mão para a Polaroid na geladeira e notei que o papel fotográfico tinha se curvado no canto, como se estivesse tentando se descascar e se libertar. Pressionei-o com a ponta do polegar e senti meu peito espelhar a forma. Sempre preferi a harmonia ao confronto. É assim que mantive equipes unidas, e pensei eu, o amor estável, mas harmonia sem honestidade é apenas silêncio. Fui para o quarto e pela primeira vez desde que ficamos noivos, fechei a porta entre nós. Em algum lugar além dela, uma notificação tocou e parou. No registro do roteador, Prado EOS havia aparecido 2 semanas atrás. No recibo, aquele café da Zona Norte havia nos cobrado 2 vezes este mês. No meu calendário, algumas de nossas tarefas de casamento tinham ficado da mesma cor que o talvez. Eu não alinhei esses fatos em voz alta. Deixei-os pairar como luzes que você pode ver pelo canto do olho, mas não quando encara de frente. Sou bom em esperar. Sou menos bom em fingir que esperar é a mesma coisa que confiar. Lavei o rosto, apaguei o abajur e deitei no escuro, contando minhas respirações como se um certo número pudesse ancorar a casa de volta no lugar. Em algum lugar no silêncio, uma pequena voz que eu não queria ouvir disse isto. Às vezes, a primeira traição é aquela que você comete contra si mesmo quando não suporta fazer a pergunta para a qual já sabe a resposta. A noite de sábado na Vila Madalena parecia com qualquer outra reunião que nosso grupo de amigos dava. Cerveja barata, luz quente, sapatos demais na porta. Alguém tinha arrastado todos nós para um aniversário, do tipo que se torna mais sobre nostalgia do que celebração. A música estava baixa, a cozinha cheia de copos meio vazios, e na primeira hora foi fácil. Marina estava rindo de novo, o tipo de risada que costumava me fazer esquecer o mundo fora do som dela. Ela se encostou no balcão ao meu lado, a mão roçando a minha. E por um momento, pensei que talvez estivéssemos bem, apenas cansados, talvez um pouco desgastados pelo trabalho. Então, alguém puxou o celular e disse: "Vamos fazer aquele jogo do TikTok, aquele em que você responde a perguntas pessoais sem pestanejar." Eu não estava empolgado, mas ninguém diz não quando a galera está animada. As primeiras perguntas foram inofensivas. Férias favoritas? Pior encontro? Guilty pleasure, prazer culposo. As risadas vinham fáceis até que o telefone se virou para ela.
Se você pudesse reviver um relacionamento, nosso amigo leu em voz alta, qual seria? Marina e nem pausou. Provavelmente o Lucas, ela disse, e então sorriu como se tivesse dito algo inteligente, não catastrófico. A risada parou no meio da respiração. Você podia sentir a temperatura cair sem ninguém tocar no termostato. Minha mão apertou a garrafa que eu estava segurando. Lembro-me da condensação se soltando e escorrendo pelo meu pulso. Alguém tossiu. Outra pessoa desviou o olhar. Ela tentou rir para disfarçar. Eu só quis dizer que foi um capítulo grande, sabe? Aprendi muito sobre mim mesma. A voz dela vacilou na metade da frase. A sala se encheu de murmúrios educados, metade simpatia, metade descrença. Eu sorri, aquele tipo de sorriso que não chega nem perto dos olhos, e disse algo como: acho que a faculdade deixa marcas. A conversa seguiu em frente, mas eu podia sentir as pessoas nos observando pelos cantos dos olhos, medindo minha reação, esperando por uma piada que nunca veio. A viagem para casa foi curta, mas pareceu durar 1 hora. O para-brisas refletia as luzes que passavam em flashes rítmicos. Cada um parecia uma acusação silenciosa. Você sabe que eu estava brincando, ela disse suave, ensaiada. Claro, respondi, minha voz calma o suficiente para me assustar. Tentei mudar de assunto, falei sobre o novo emprego do Elias, sobre a Luna arranhando do sofá de novo, mas minhas palmas continuavam úmidas no volante. Ela cantarolou junto com uma música no rádio, como se a noite não tivesse rachado algo bem no meio. De volta à casa, ela foi direto para o quarto, dizendo que estava exausta. Fiquei na cozinha, encarando a leve marca de anel que a taça de vinho dela havia deixado no balcão. Abri o armário para pegar uma jaqueta e arejar o cheiro de chuva velha do início do dia. E foi aí que vi o envelope branco enfiado entre um livro de receitas e uma pilha de cardápios de delivery. O nome do remetente chamou minha atenção primeiro. Abaixo de Oliva, a empresa de flores para a qual havíamos pago um depósito para o casamento. Meu nome não estava lá, apenas o dela. Deslizei meu polegar sob o selo. Dentro havia um aviso de reembolso impresso. Cancelado pelo cliente, dizia a linha de observação, datada de 3 dias atrás. Uma folha dobrada atrás dele, uma impressão de e-mail, terminava com a mensagem dela. Confirmarei uma nova data quando tudo estiver claro. Tudo. A palavra zumbiu no meu crânio como uma sirene de aviso. Não significava prazos ou fornecedores. Significava nós. Fiquei ali, sob a luz da cozinha, lendo a mesma linha repetidamente até as letras embaçarem. Eu não a confrontei. Fechei o envelope, empurrei-o de volta para o armário e me apoiei no balcão. A geladeira zumbia atrás de mim, constante e fria. No canto da sala de estar estava o diário de casamento, com a visão dela sobre nós, aquele que ela decorou com pétalas secas e recortes de revistas. Estava meio enterrado sob uma pilha de blocos de desenho. Agora, o marcador estava na metade de uma página rotulada Flores do Corredor. A Polaroid na geladeira tinha se curvado ainda mais na ponta, seu ímã caído no azulejo, como um ponto final no fim de uma frase inacabada. Olhei para a cidade através da janela. O horizonte piscava em padrões desiguais, o tipo de luz que parece código Morse para uma mensagem que você não consegue traduzir. Enviei uma mensagem. Elias, você está livre amanhã? Então larguei o telefone e deixei a casa escura se fechar ao meu redor. Pela primeira vez, senti como se estivesse do lado de fora da história da minha própria vida, assistindo outra pessoa interpretar meu papel. As luzes da cidade tremulavam frias e inquietas, e percebi que não reconhecia mais o calor delas. Na noite seguinte, a chuva chegou cedo, fina e persistente, batendo nas janelas como um lembrete. Cheguei em casa, antes do pôr do sol, o céu ainda cinza,
o cheiro de asfalto molhado me seguindo até o corredor. A casa parecia errada no segundo em que abri a porta. Sem música, sem chaleira, sem Luna esperando perto do balcão. Marina estava sentada no sofá com o laptop aberto, mas com as mãos ociosas, o brilho da tela suave em seu rosto. "Você está bem?" perguntei, largando minhas chaves. Ela não olhou para cima. "Precisamos conversar." Essas duas palavras soam sempre iguais, não importa quem as diga. A pausa depois delas é a verdadeira assassina. Sentei-me em frente a ela, o ar tão denso, com coisas não ditas, que até respirar parecia intrusivo. "Tenho pensado", disse ela, girando o anel no dedo. "Sobre nós, sobre tudo." Aquela palavra de novo, tudo. "Acho que preciso de um tempo." Pensei ter ouvido errado. Um tempo. Apenas algum espaço para ter certeza de que não estou cometendo um erro. A voz dela tremia, mas sua expressão não. "Tenho conversado com o Lucas de novo. Só preciso saber se sobrou alguma coisa lá antes de seguir em frente com você. Existem momentos em que o silêncio pesa mais do que as palavras. Encarei-a, meu batimento cardíaco constante, apenas porque não tinha para onde ir. Então, você quer um tempo?" Eu disse devagar, para ver se seu ex ainda faz valer a pena para você. "Não é assim", disse ela rápido demais. Eu preciso de clareza. Devo isso a mim mesma para ter certeza antes de nos casarmos. E o que eu faço enquanto você encontra sua clareza?" Ela hesitou. "Acho que você também tira um tempo para pensar sobre nós." Eu ri uma vez, silenciosamente. "Você quer sair para namorar outra pessoa e eu devo ficar aqui sentado, refletindo?" Ela cruzou os braços, defensiva agora. "Não é sobre você fazer algo errado. Isso é sobre eu descobrir o que preciso." O tom dela era suave, ensaiado e distante. A maneira como você fala com alguém que já decidiu deixar, mas não quer se sentir culpado por isso. "Sabe", eu disse, levantando-me. "Você poderia ter apenas dito que tinha terminado." "Não terminei", insistiu ela. "Eu só preciso fazer um test drive no arrependimento." Ela estremeceu. Eu podia vê-la procurando a combinação certa de palavras para fazer isso soar razoável, humano. "Eu só não quero passar minha vida me perguntando e se." "Então vá descobrir", eu disse. Ela piscou, assustada com a minha calma. "Você não está bravo?" "Estou cansado", respondi. Há uma diferença. Caminhei até a cozinha, tirei um copo do armário, enchi até a metade e bebi. A casa rangia com o tipo de silêncio que segue os pontos de ruptura. Quando me virei, ela estava parada na porta, pequena e incerta. "Não estou pedindo para sempre", disse ela. "Apenas um tempinho." "Você pode ter todo o tempo que quiser", eu disse, pousando o copo. "Vou usar o meu para limpar minha vida." Os olhos dela procuraram os meus, tentando avaliar se eu estava falando sério. Eu estava. Ela foi para o quarto, começou a tirar roupas das gavetas, o zíper da mala raspando através do silêncio. O som parecia final, mecânico, como pregos selando um caixote. Fiquei na sala, com as mãos nas costas do sofá, observando o reflexo da sombra dela se mover pela parede do corredor. Quando ela passou por mim novamente, cheirava a lavanda e chuva. "Vou ficar na casa da minha mãe por um tempo", ela murmurou. "Isso não é um adeus." "Claro", eu disse. Ela parou na porta, esperando que eu dissesse outra coisa, algo que tornasse isso reversível. Eu não disse. A porta clicou ao fechar, abafada pela chuva. Por um tempo, fiquei apenas parado ali. A lâmpada piscou uma vez, depois se firmou. O laptop dela
ainda estava aberto no sofá, a janela de bate-papo minimizada, mas não fechada. Quando movi o cursor, um nome apareceu no canto. Lucas P. A última mensagem era um emoji de sorriso. Ao lado dele, a vela do nosso jantar de noivado queimava abaixo, a cera derretendo na lateral em uma faixa longa e irregular que parecia uma lágrima congelada no meio da queda. O anel de noivado estava em sua caixa na mesa de centro, nunca usado, ainda brilhando como se não soubesse de nada. Virei-me para subir as escadas e notei um pedaço de papel no balcão perto das chaves dela. Um recibo de hotel dobrado, datado de 2 dias atrás. Zona Norte. Hóspede. M. Vale. 2 ocupantes. Eu não explodi, não joguei nada. Apenas dobrei o recibo cuidadosamente e o coloquei na gaveta de cima, ao lado do saca-rolhas. A mente faz coisas estranhas quando termina de ficar chocada. Ela fica quieta. Sentei no sofá, senti a almofada ainda quente onde ela estava sentada. A gata pulou no meu colo, confusa com a quietude. Acariciei o pelo dela e ouvi a chuva endurecer lá fora. Foi a primeira vez que percebi que o som da água poderia parecer silêncio. Não me lembro quando decidi, apenas que, quando a vela se apagou, eu já tinha feito as pazes com o que viria a seguir. Eu não ia implorar para ela ficar. Eu não ia esperar que ela decidisse o meu valor. Se ela precisava testar outra pessoa para me entender, então ela aprenderia a lição em outro lugar. Quando ela voltasse, esta casa, nossa casa, teria desaparecido, e eu teria desaparecido com ela. Uma semana depois que Marina partiu, São Paulo escorregou para aquela estação fina entre o outono e o inverno, onde o ar fica nítido, mas o céu não consegue decidir uma cor. A casa parecia menos um lar e mais um cenário de palco depois que os atores foram embora. Os adereços, ainda esperando alguém voltar e terminar a cena. Mantive minhas rotinas, a academia, o escritório, os acenos educados para o barista que sabia meu nome, mas por baixo algo estava mudando. Cada minuto agora pertencia a um plano silencioso. Elias apareceu uma noite com uma caixa de pizza e aquele olhar que só os melhores amigos têm. Aquele que diz que eles estão aqui para ajudar, mas também para te dar um choque de realidade. Sentamos no chão da sala, porque o sofá ainda cheirava ao perfume dela. Então, disse ele de boca cheia, você vai ficar esperando, torcendo para que ela se resolva? Olhei para a parede vazia, onde nossas fotos costumavam ficar penduradas. Não, eu disse. Não estou esperando. Estou desaparecendo. Ele assentiu uma vez, sem surpresa no rosto, e me passou uma cerveja. Ótimo. Então vamos começar. Na manhã seguinte, liguei para uma corretora de imóveis. Ela apareceu no dia seguinte com saltos afiados, demais para a nossa varanda, que rangia, caminhando por cada cômodo com o tipo de eficiência que não deixa espaço para memórias. É um bom mercado, disse ela. Você receberá ofertas rápido. Assinei a papelada sem hesitação. A casa estava no meu nome. Isso importava agora. A caneta arranhou o papel e a cada assinatura me sentia um pouco menos como um homem abandonado e mais como alguém saindo sozinho do incêndio. Passei aquele fim de semana encaixotando as coisas da Marina, suas roupas, os esboços emoldurados que ela tinha feito, as pequenas placas que ela tinha pendurado, que diziam, o amor vive aqui. Dobrei-os cuidadosamente, não por sentimento, mas por hábito. Quando terminei, contratei um serviço de mudança para levar tudo para a casa da mãe dela. Escrevi um bilhete em cima da última caixa. Boa sorte com o Lucas. Os quartos se esvaziaram rápido. O eco dos meus passos substituiu a música dela. E pela primeira vez em anos, o silêncio não parecia solitário. Parecia limpo.
Cada gaveta que eu esvaziava era uma confissão que eu estava segurando por tempo demais. Quando joguei a última das almofadas florais dela na pilha de doações, foi como respirar depois de semanas debaixo d'água. Naquela noite, rolei pelas redes sociais, por instinto, e vi a última postagem dela, uma selfie sob luz suave com a legenda: "Me reencontrando". Lucas havia comentado embaixo: "Fico feliz que tenha conseguido". Meu polegar pairou sobre a tela, mas não interagi. Apenas bloqueei o telefone e abri meu laptop. Em uma única sentada, preenchi a inscrição para uma vaga de gerente de projetos na filial da minha empresa em Curitiba, aquela que eu sempre fui cauteloso demais para buscar. Não reli, apenas apertei enviar. Elias mandou mensagem mais tarde, checando como eu estava. Respondi: "Quando ela perceber que eu fui embora, quero que ela não encontre nada para onde voltar". 3 dias depois, a corretora ligou. "Já temos um comprador sério", disse ela. "Eles vão pagar acima do valor pedido". Eu nem precisei pensar. Venda. Naquele sábado à noite, meu telefone vibrou novamente. Nome de Marina. "Oi, só queria saber se você está bem. Não quero que você fique bravo". Encarei a tela até ela escurecer. Não respondi. Na manhã seguinte, outra mensagem chegou. "Você está vendendo a casa? Mamãe disse que alguém passou para medir os quartos". Respondi simplesmente: "Sim, estou me preparando para partir". 1 hora depois, meu telefone tocou. Deixei vibrar contra o balcão até parar. Sentei-me perto da janela naquela noite, aquela de frente para o horizonte, onde as luzes da cidade piscavam como pequenas promessas que você não pretende cumprir. Pela primeira vez em semanas, não senti raiva ou desgosto. Senti-me acordado. O ar, através da janela entreaberta, cheirava a terra e chuva. A gata pulou no parapeito e se pressionou contra meu braço. Eu sussurrei: "Você vem comigo". Marina Visfal havia pedido espaço para se encontrar. Eu estava dando isso a ela e pegando minha vida de volta no processo. Ela queria tempo. Eu daria a ela para sempre, porque quando ela encontrasse o que estava procurando, eu já teria ido embora. No final do mês, tudo estava em movimento. A venda da casa estava quase finalizada e o gerente de RH de Curitiba ligou para dizer: "Parabéns, Caio. Adoraríamos ter você conosco". A carta de oferta caiu na minha caixa de entrada e, pela primeira vez em meses, sorri sem me sentir culpado por isso. Minha data de início foi definida para dali a 5 semanas. O momento era perfeito. Enquanto isso, Marina havia começado a curar uma versão pública de sua cura. A cada poucos dias, ela postava algo poético. Close-ups de xícaras de café, janelas ensolaradas, legendas como: "O crescimento é doloroso, mas necessário". Seus seguidores torciam por ela. Eu não sentia mais amargura. Na maioria das vezes, me sentia desapegado, como se estivesse assistindo a um filme do qual eu já tinha visto o final. Então, uma noite, enquanto eu empacotava uma caixa de livros, um amigo me mandou um print. Lucas e Marina sorrindo sobre lattes em um café na Zona Norte. Nosso café, aquele da primeira Polaroid, na geladeira. A legenda dizia: "Às vezes, velhos caminhos ainda levam a algum lugar novo". Encarei aquilo por um longo momento, não porque doesse, mas por causa de quão pequeno tudo aquilo parecia de repente. Alguns amigos em comum entraram em contato. "Cara, você viu aquela foto? Você está bem?". Eu disse a todos a mesma coisa. Desejo felicidades a eles. E eu realmente desejava. Alguns dias depois, Sara, um dos contatos de Marina no mundo do design, pediu para tomar um café. Ela era afiada, gentil, o tipo que notava tudo, mas só falava metade. "Ela está dizendo às pessoas que é apenas um tempo temporário", disse Sara calmamente. "Que vocês estão trabalhando em si mesmos separadamente antes do casamento".
Mexi meu café, observando o redemoinho desaparecer. Não estamos dando um tempo, eu disse. Ela está. Eu terminei. Sara assentiu, a compreensão cintilando em seu rosto. As notícias correm rápido. Alguns clientes dela já cancelaram projetos. As pessoas respeitam a consistência, sabe? Eu não disse nada, mas uma estranha paz se instalou em mim. Eu não tinha levantado um dedo para expô-la. Eu não precisava. A verdade tem sua própria gravidade. Ela sempre encontra seu nível. Uma semana depois, outra mensagem apareceu na minha caixa de entrada. Desta vez, era de alguém que não reconhecia a princípio. Um velho conhecido da faculdade. Em anexo, estava uma foto. Lucas novamente, desta vez com outra mulher em um bar no Itaim Bibi. O carimbo de data, hora, coincidia com a semana em que Marina havia postado sua atualização sobre se encontrar. Fechei a mensagem sem responder. No final daquele fim de semana, Marina havia deletado todas as fotos deles juntos de sua página. Na sexta-feira seguinte, estava chovendo de novo. Eu tinha acabado de terminar uma ligação com o escritório de Curitiba quando houve uma batida na porta do meu espaço de trabalho temporário. Olhei para cima e lá estava ela, Marina. O cabelo grudado no rosto, o casaco encharcado, rímel fraco nos cantos dos olhos. Por um momento, nenhum de nós falou. Ele fez de novo, disse ela finalmente. Lucas. Ele me traiu. Recostei-me na cadeira, com as mãos cruzadas. Ela deu um passo à frente, a voz tremendo. Eu cometi um erro. Eu estava com medo. Pensei que precisava saber o que mais havia lá fora, mas eu estava errada. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Estudei-a, procurando qualquer traço da pessoa que eu costumava conhecer. Você não sente minha falta, eu disse, calmamente. Você apenas sente falta de ter alguém que se importava o suficiente para ficar. Ela estendeu a mão para a minha. Podemos consertar isso. Vou fazer terapia. Vou provar para você. Balancei a cabeça. Você já provou. Eu sei exatamente quem você é agora, e isso é o suficiente. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela se virou e saiu sem dizer mais nada. Através do vidro, observei-a descer apressada os degraus na chuva, sua figura encolhendo até que a luz da rua a engoliu. Eu esperava satisfação, talvez até um alívio agudo o suficiente para parecer triunfo. O que veio em vez disso foi quietude. Um silêncio limpo e vazio. Percebi que não precisava de vingança, ou encerramento, ou explicações. Eu já tinha vencido no momento em que parei de precisar que ela perdesse. Naquela noite, a corretora ligou para confirmar que a venda havia sido fechada. O último laço legal com minha antiga vida havia desaparecido. Dirigi até a casa uma última vez, destranquei a porta e entrei. As paredes estavam nuas, agora com contornos fracos onde as molduras costumavam ficar penduradas. O eco dos meus passos soava como a vida de outra pessoa. Fiquei no centro da sala, o cheiro de tinta e poeira se misturando com o ar frio. Pensei em como o amor pode facilmente se transformar em algo frágil como vidro, bonito até você perceber o quão fino ele é. Ninguém pode te fazer pequeno, percebi, a menos que você deixe. Tranquei a porta atrás de mim. O som da fechadura clicou, limpo e final. Lá fora, a chuva diminuiu para uma névoa. Eu não olhei para trás. A casa tinha sido dela muito antes de deixar de ser minha, e eu estava finalmente pronto para deixar o reflexo ir. A chuva da manhã costurou um fino véu cinza sobre o telhado, e acordei com o som dela batendo na calha como dedos pacientes. A casa cheirava a tinta velha e drywall úmido, o tipo de cheiro que diz que os finais têm uma textura. Movi-me pelos quartos vazios, selando silenciosamente as últimas caixas com fita crepe azul.
deixando uma pequena pilha no balcão. Uma única taça de vinho, a caixa do anel e uma Polaroid de 2 pessoas sorrindo na represa, como se nada pudesse tocá-las. Deslizei a foto de sua moldura, coloquei-a em um envelope pardo que eu tinha rotulado com marcador preto o que eu aprendi, e senti o peso mudar de memória para a lição. Guardei o envelope no bolso e coloquei as chaves da casa bem no centro da ilha nua da cozinha. Metal sobre pedra. Final, o suficiente para ecoar. No cartório, as luzes fluorescentes achatavam tudo. A caneta, os papéis, meu nome atrelado ao lado dos compradores em uma tipografia arrumada. Rubriquei, assinei, datei. Cada traço cortava uma costura limpa entre quem eu tinha sido e quem eu estava prestes a ser. Quando o tabelião carimbou a última página, expirei como se estivesse prendendo a respiração desde a noite em que ela pediu espaço. O funcionário me agradeceu. Devolvi o agradecimento e fui sincero pelo resto do dia. Dirigi para casa uma última vez pelas ruas da Vila Madalena, que desenharam o mapa da minha vida por 4 anos. A luz da varanda estava acesa em plena luz do dia, teimosa como um hábito. Um sedã que eu não reconhecia estava parado no meio-fio com o motor ligado. Marina estava na chuva, sem guarda-chuva, o cabelo grudado na bochecha, um envelope branco na mão. Desliguei o motor e saí, o frio se acumulando no meu colarinho. Eu só queria dizer uma última coisa, disse ela. Sinto muito. Eu sei, respondi. Mas sinto muito não caminha os quilômetros que eu já andei sozinho. Ela estendeu o envelope. É uma explicação. Eu não preciso de razões, eu disse. Eu preciso de um fim. Os olhos dela brilhavam. Chuva, lágrimas ou ambos. Você sempre disse que não desiste. Não estou desistindo, eu disse a ela firmemente. Estou vencendo de um jeito diferente. Por um momento, ficamos ali com o ruído da cidade correndo ao nosso redor como um rio. Ela parecia menor do que eu me lembrava. Ou talvez eu finalmente estivesse vendo o espaço entre nós pelo que ele realmente era. Entrei na caminhonete e girei a chave. Pelo retrovisor, ela encolheu em um borrão de cinza e branco, uma figura se dissolvendo no clima. Os limpadores de para-brisa arrastaram um arco limpo pelo vidro na estrada principal. Meu telefone vibrou no banco. Uma prévia de e-mail de Lucas se iluminou. Não queria causar problemas, mas ela já estava falando comigo meses antes de pedir um tempo. Achei que você devia saber. Deixei a mensagem desaparecer. O zumbido do motor se trançou com a chuva até que ambos soassem como uma única coisa constante. Eu sei, disse em voz alta para ir à cabine vazia, para a estrada. E não importa mais. A placa verde surgiu à frente, deixando os limites de São Paulo. E algo dentro de mim se soltou como um nó que finalmente recebeu permissão para desatar. Eu não tinha medo de perdê-la. Eu tinha medo de voltar a ser a versão menor de mim mesmo que teria esperado. Passando a placa, a rodovia Regis Bittencourt se alargou, e minha respiração também. Eu não levei a caixa do anel, os modelos de buquê ou a playlist que criamos para um casamento que não aconteceria. Levei o envelope, a caixa de transporte da minha gata, no chão do lado do passageiro, uma mala de roupas e a parte de mim que ela tinha tornado fácil demais de ignorar. O resto poderia ficar. A chuva diminuiu para uma garoa. O céu permaneceu da cor de uma página nova. Dirigi até que a cidade fosse apenas um boato, até que o retrovisor não mostrasse nada além de estrada. Eu não tinha nada sobrando que ele não pudesse carregar. E pela primeira vez, em muito tempo, eu estava carregando a mim mesmo. A primavera em Curitiba não chega, ela se infiltra. 3 meses depois que deixei São Paulo,
O ar ao longo dos parques tinha aquele cheiro de café úmido que passei a amar. E minhas manhãs começavam com a neblina se levantando como se tivesse um lugar melhor para estar. A nova empresa me recebeu como se eu sempre tivesse pertencido a ela. Happy hours com ideias em vez de fofocas. Pessoas que falavam sobre o que poderia ser construído em vez do que as havia quebrado. No primeiro dia, alguém me entregou um crachá de segurança e fez uma piada sobre capas de chuva. No 10º dia, me peguei rindo de uma maneira que não parecia emprestada. Encontrei um apartamento em andar alto no Batel, com vista para a cidade e uma varanda mal grande, o suficiente para uma cadeira e um violão. Na primeira manhã lá, a luz cinza empurrou as cortinas como uma insistência gentil. Continue. Adotei um vira-lata de abrigo, com um rosto que lembrava uma peça de xadrez, e o chamei de torre, porque para frente era a única direção que fazia sentido. Caminhávamos pelo Parque Barigui antes do trabalho, e à noite, aprendi a linguagem de giz e corda de uma pequena academia de escalada. Deixava meu telefone no armário e via meu foco mudar das lacunas em um relacionamento para as agarras em uma parede. Nos fins de semana, dedilhava velhos acordes de volta às minhas mãos e me inscrevi para ser voluntário em um resgate de cães onde o ar cheirava a água sanitária e esperança. Uma tarde, uma mensagem iluminou meu telefone de um número que eu não salvei, mas reconheci. A irmã dela. Ela está ficando com nossos pais. As coisas não saíram como ela pensava. Ele se foi. O trabalho está devagar. Digitei e apaguei 3 versões de uma resposta antes de enviar a única que eu poderia sustentar. Obrigado. Desejo paz a ela. À noite, o apartamento zumbia silenciosamente. Mantive o envelope em uma estante entre um romance com orelhas dobradas e um guia de trilhas da Serra do Mar. Algumas lições você mantém por perto, não para reabrir a ferida, mas para lembrar onde parou de sangrar. Um e-mail chegou uma semana depois, da própria Marina. Assunto: você não pode me apagar assim. O corpo do texto era longo, familiar em seus ritmos. 4 anos não podem ser apenas uma memória. Eu sei que estava errada. Ainda acredito que em algum lugar você se lembra de mim da mesma maneira que eu me lembro de você. Li no balcão da cozinha, com a chaleira começando a apitar. Depois digitei de volta devagar. Você está certa. Eu me lembro, mas não do jeito que você quer. Eu me lembro para não esquecer quão facilmente eu costumava perdoar. Obrigado pela lição. Cliquei em enviar e observei a confirmação aparecer tão pequena e final quanto um ponto final. Naquela noite, Sam, da minha nova equipe, perguntou se eu queria escalar depois do trabalho. Na caminhada de volta pelas ruas molhadas, ela disse: as pessoas pensam que perder alguém é o fim da história. Às vezes, é a curva que te aponta para o caminho certo. Eu sorri. Eu não perdi ninguém, eu disse. Eu encontrei a pessoa que eu tinha extraviado. Um amigo em comum me enviou um link na semana seguinte. Marina havia postado que estava relançando seu trabalho de design, que estava se reconstruindo. Os comentários eram uma bagunça dividida entre líderes de torcida e pessoas que não conseguiam deixar o passado ficar quieto. Eu não me senti vingado. Senti-me mais velho, de um jeito bom. O tempo não pune, ele equilibra. Todos nós encontramos a nós mesmos eventualmente.